O preço de mercado atual do HABT11 é de aproximadamente R$ 76,9 por cota. Hoje, vamos analisar o relatório gerencial do Fundo Imobiliário HABT11 referente a janeiro de 2026. A ideia é entender o momento atual do fundo, observar os rendimentos, analisar a carteira de ativos e comentar pontos que podem influenciar os resultados. Atualmente, o fundo é negociado na bolsa por volta de R$ 76 a R$ 77 por cota. O valor patrimonial por cota está próximo de R$ 95 a R$ 96. Isso significa que o fundo continua sendo negociado com desconto relevante em relação ao valor patrimonial. O investidor paga 80 centavos para cada real de patrimônio. Esse desconto é comum em fundos de recebíveis imobiliários, principalmente quando o mercado exige maior margem de segurança em relação ao risco das operações de crédito. Sobre os dividendos, o HABT11 pagou 95 centavos por cota no mês. Esse valor mantém o padrão dos últimos meses. Após um período anterior com dividendos acima de R$ 1, considerando o preço atual, esse rendimento representa aproximadamente 1,2% ao mês. Uma projeção anual simples fica próxima de 15% ao ano, com um ajuste chamado de grosso P, para comparação com investimentos que pagam imposto de renda. O rendimento anual equivalente ultrapassa 18% ao ano. Esse nível de rendimento é considerado elevado no mercado de fundos imobiliários, principalmente quando comparado com fundos de tijolo ou fundos mais conservadores. O relatório mostra que o HABT11 gerou aproximadamente R$ 7,7 milhões em resultado no período. Isso representa cerca de 95 centavos por cota. O fundo praticamente distribuiu todo o resultado gerado naquele mês para os cotistas. Isso indica que o valor pago em dividendos está alinhado com a geração de caixa da carteira. Outro ponto importante é o impacto da inflação sobre os rendimentos do fundo. Grande parte dos ativos da carteira está indexada ao índice de inflação oficial do país, o IPCA. Quando a inflação sobe, os rendimentos desses certificados de recebíveis imobiliários também tendem a subir. Porém, quando a inflação desacelera, os rendimentos diminuem um pouco. Esse movimento tem ocorrido nos últimos meses, já que a inflação apresentou números mais baixos. Como muitos contratos têm atualização com defasagem, o impacto aparece gradualmente. Analisando a composição da carteira, o fundo terminou o mês com aproximadamente 86% do patrimônio investido em certificados de recebíveis imobiliários. Cerca de 10% do patrimônio está investido em outros fundos imobiliários, enquanto pouco menos de 2% permanece em caixa ou em aplicações de liquidez. Isso mostra que o HABT11 é essencialmente um fundo de crédito imobiliário, com pequena parcela em outros fundos para diversificação ou gestão tática. Em relação aos indexadores, a maioria das operações está ligada ao IPCA. Aproximadamente 77% dos ativos estão corrigidos pela inflação. Uma parcela menor está ligada à taxa CDI, enquanto pequenas partes estão indexadas ao IGPM, INCC e também a taxas prefixadas. Esse perfil mostra que o fundo está bastante exposto ao comportamento da inflação. Quando a inflação acelera, os rendimentos tendem a aumentar. Quando desacelera, os dividendos podem sofrer redução. Outro aspecto interessante é a diversificação entre diferentes tipos de projetos imobiliários. Entre os principais segmentos financiados estão multipropriedade, loteamentos e incorporações verticais. O segmento de multipropriedade representa a maior parte da carteira. Esse tipo de projeto envolve empreendimentos turísticos com direito de uso de frações do imóvel. Já os loteamentos correspondem a outra parte relevante, envolvendo projetos de desenvolvimento de terrenos para venda de lotes residenciais. As incorporações verticais são edifícios residenciais ou comerciais. Essa diversificação entre diferentes tipos de projetos ajuda a reduzir o risco de concentração em apenas um setor específico do mercado imobiliário. O relatório também apresenta indicadores importantes de risco. Um deles mede a relação entre o valor da dívida e o valor das garantias,
que está próximo de 51%. Isso significa que, em média, o valor das garantias associadas às operações é aproximadamente o dobro do valor da dívida. Outro indicador é a cobertura de fluxo das operações, que mede o quanto os recebíveis gerados pelos empreendimentos conseguem cobrir os pagamentos das parcelas. Além disso, muitas operações contam com diferentes tipos de garantias estruturais, como cessão fiduciária de recebíveis, alienação fiduciária de imóveis e garantias corporativas. Essas estruturas são comuns em crédito imobiliário e têm como objetivo proteger os investidores caso ocorra algum problema de pagamento por parte do devedor. No cenário econômico, a gestão comenta que a economia brasileira apresentou sinais de desaceleração da atividade. Embora o mercado de trabalho permaneça forte, a inflação terminou o ano anterior próxima de 4,26%. Dentro da meta, a taxa Selic foi mantida em 15%, mas pode iniciar um ciclo de redução. Esse cenário é relevante para fundos imobiliários. Historicamente, quando os juros caem, investidores buscam ativos geradores de renda, o que pode valorizar as cotas. Observando novamente o preço do HABT11, o fundo continua negociado com um desconto considerável em relação ao valor patrimonial por cota. Enquanto o valor patrimonial está próximo de R$ 95, o preço de mercado gira em torno de R$ 76. Esse desconto pode refletir a percepção de risco. O fundo possui uma base relativamente grande de investidores, com mais de 58 mil cotistas. A liquidez diária supera R$ 1 milhão negociados por dia. De forma geral, o HABT11 continua sendo um fundo focado na geração de renda por meio de operações de crédito imobiliário. O fundo apresenta rendimentos elevados, possui uma carteira diversificada de operações e mantém garantias estruturais em boa parte dos contratos. Por outro lado, os resultados continuam bastante ligados ao comportamento da inflação e ao desempenho dos projetos imobiliários financiados pelos certificados. Por isso, é sempre importante que o investidor acompanhe os relatórios gerenciais, observe a evolução da carteira e avalie se o nível de risco está alinhado com sua estratégia.